Existem algumas pessoas que, ao serem acometidas de uma determinada enfermidade, de uma determinada patologia, elas passam por um processo onde, através de uma determinada conduta psicológica, elas fecham no organismo delas a porta da cura, ou as portas da cura. Esse é um processo que pode realmente acontecer dentro da natureza, a partir de determinadas concepções a que uma pessoa pode ter. Por exemplo, uma pessoa que tem um elemento chamado culpa na base das doenças, essa pessoa fecha as portas da cura, porque a culpa gera na natureza da pessoa a concepção de que ela precisa da doença, de que ela merece aquela doença, de que aquela doença deve existir ali por um grau de merecimento que ela adquiriu por determinada conduta que ela praticou na vida e do qual ela se condena. Essa concepção, esse sentimento de culpa, ele verdadeiramente envia para a célula, envia para o órgão afetado uma informação que não permite com que aquele órgão, com que aquela área do corpo humano receba bem a medicina e se cure através dela. A medicina não pode ajudar, e nesse caso estamos falando de qualquer forma médica. A medicina não pode ajudar um paciente que tem as suas portas da cura fechadas. São paradigmas, são ideias que se cristalizam na forma de informações que ficam imbuídas dentro dos órgãos, nas células, nas áreas do todo humano e que impedem com que a medicina possa atuar, possa curar, possa sanar. Existem outras informações, outras ideias, outras formas de pensar que também podem fechar as portas da cura. Por exemplo, uma pessoa que não acredita na cura, uma pessoa que se condena, uma pessoa que quer a doença por alguma razão, porque ela se beneficia da doença por alguma razão, isso existe. Existem algumas concepções, a pessoa que não aceita a cura, a pessoa que não consegue conceber a cura de nenhuma maneira, que não acredita na cura por nenhuma via. Existem diversos tipos de concepções, de ideias, de pensamentos, de formas mentais que podem fechar as portas da cura. Ao estarem fechadas as portas da cura, isso representa para a natureza um grande prejuízo, enorme, incomensurável na verdade, porque a natureza ela tem dentro dela mesma poderes maravilhosos de cura e esses poderes ficam absolutamente derrotados dentro da pessoa. Os recursos de autocura ficam obstruídos, obstaculizados, porque a própria natureza recebe a informação de que ela não pode, não deve ou não vai se curar. Isso é muito grave, é uma doença muito grave. Realmente isso está contra os princípios da natureza. Isso não está de acordo com a natureza em sua origem, em seus princípios e leis fundamentais. As leis fundamentais, os princípios fundamentais da vida, da natureza, é que sempre que ela adoeça, ela se cure. Ela procure a via de se reharmonizar, se reorganizar, de se reencontrar. Isso é próprio da natureza e a medicina existe para ajudar a natureza nisso, a que a natureza possa se reencontrar dentro da esfera que lhe é própria. Quando as portas da cura estão fechadas, nem a pessoa se ajuda e nem a medicina que vem de fora para dentro pode fazer efeitos consideráveis e satisfatórios. Muitas doenças têm isso na base. Pessoas com câncer podem ter isso na base, às vezes um câncer porque a pessoa tem a culpa. Eu cito o câncer porque o câncer é uma enfermidade onde geralmente a culpa já faz parte da sua constituição. O corpo adquiriu aquele câncer porque dentro da pessoa já existia um sentimento prévio de culpa, dentre tantas outras emoções que possivelmente a pessoa não processou bem ao longo da vida e junto com alguns outros fatores que podem ser de origem biológica, de outras origens também, psicossomático, etc., se forma o câncer. Existem outras doenças que podem se tornar malignas também
por terem o componente culpa. Dentro da elementoterapia magnética, nós consideramos maligna toda doença que tem a culpa dentro da sua constituição. A culpa está contra os princípios da vida, porque Deus é amor. Nós compreendemos assim. E o primeiro desdobramento do amor é o perdão. É claro que o arrependimento é lindo, é belo, é extraordinário, porque permite a pessoa se corrigir. Mas a culpa nada mais é do que a afirmação do erro, é a cronificação do erro. A culpa é a antítese do arrependimento. Cronifica o erro na natureza humana e faz com que ela se feche para a medicina. Então existe dentro da elementoterapia magnética um recurso maravilhoso, impagável, chamado impactação ou holograma, para abrir as portas da cura. Esse protocolo, chamado para abrir as portas da cura, tem o poder, a capacidade, através da sua conjuntura geométrica, matemática precisa, tem o poder de codificar a informação que existe na célula. Muda o paradigma e abre as portas da cura, então a medicina passa a fazer efeito. A medicina passa a atuar a favor da vida e os próprios recursos de autocura, a partir da impactação do holograma, para abrir as portas da cura, ganham vida e voltam à atividade normal, natural e passam a trabalhar a favor da pessoa. Então, muitas doenças precisam ser olhadas desde esse prisma, de primeiro abrir as portas da cura para depois tratar. Isso já faz parte do tratamento, porque a doença ela tem seu conteúdo muito fechado, ela tem em seu conteúdo um envoltório, uma massa energética que vem também através de uma informação que é muito pesada, que é muito contrária aos princípios da vida, que precisa ser em primeiro lugar tratado para depois se conseguir efeitos satisfatórios no sentido da cura.